Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, professor Pedro Valdeir mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula, certo? Muita paz, muito amor no coração, fiquem em casa, se cuidem, com muita fé em Deus, muita força e coragem, vamos superar esse momento difícil, certo? Então, mais uma aula de geografia com o professor Pedro Valdeir, primeiro ano A e B do Colégio Santa Rita, utilizando a tecnologia para chegar até vocês. Vocês daí, eu daqui e nossa aula acontecendo, ok? Então vamos lá. A aula de hoje, continuando o conteúdo do nosso material, a aula de hoje é sobre os tipos de clima do Brasil. Os tipos de clima do Brasil. Lembrando que o Brasil possui uma grande variedade de clima. Exatamente porque o território brasileiro é muito extenso. A grande extensão do nosso território, de norte a sul, certo? A extensão que influencia nos tipos de clima é a extensão do território brasileiro de norte a sul, certo? Do Monte Caburaí, o extremo norte, em Roraima, ao Arroio Chuí, extremo sul, no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil, por estar aí presente em várias zonas climáticas, o Brasil vai ter uma grande variedade de climas. Na Copa do Mundo foi possível ver como há uma variedade climática no Brasil. Enquanto duas seleções jogavam em Fortaleza, com temperaturas acima de 30 graus, outras duas seleções jogavam em Porto Alegre, por exemplo, com temperaturas abaixo de 20, ou seja, uma grande amplitude térmica dentro de um país quando dois jogos acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo horário e com temperaturas tão diferentes, certo? Então, como eu falei já em outras aulas, o Brasil é o maior país tropical do mundo. E o clima tropical está associado a altas temperaturas, consequentemente, tempestades. E o Brasil, por isso, é um dos países onde mais acontecem descargas elétricas, relâmpagos no mundo, certo? Então, esta grande variedade de paisagens que existe no Brasil é exatamente por causa da grande extensão de norte a sul e da grande variedade de climas. Os climas influenciam diretamente no tipo de formação vegetal. Os climas eles vão influenciar diretamente no tipo de formação vegetal. Então, no Brasil, vamos ter o clima equatorial, o clima tropical, o clima semiárido, o clima tropical de altitude, o clima subtropical e o clima tropical atlântico. Esses são os tipos de clima que ocorrem no território brasileiro. Clima equatorial, clima tropical. Continental, ele é chamado, esse que fica ao centro, vocês podem observar aí, esse que fica aí ao centro do território brasileiro é chamado de clima tropical continental, certo? O clima semiárido, que é o clima aqui da nossa região, o clima semiárido, o clima equatorial, o clima tropical de altitude, o clima tropical atlântico e o clima subtropical, certo? Entenderam? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Dando continuidade à nossa aula, vamos começar falando do clima equatorial, ok? O clima equatorial é o clima que ocorre na região norte do Brasil. Ele é predominante na região norte, certo? Ocorre também no
Mato Grosso, pedaço do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, né, na região centro-oeste, e acontece também no noroeste do Maranhão, região nordeste. Porém, se for para associar o clima equatorial a uma região, a região onde ele predomina é na região norte do Brasil. Região norte do Brasil, certo? Então, este clima é quente e úmido, quente o ano inteiro, certo? É chamado de um clima megatérmico, com temperaturas elevadas durante todo o ano, certo? E um clima extremamente úmido, né? Alguns lugares, né, até mais úmido do que outros, né? Você vê aí na imagem que a gente vê que temos ainda aí no clima equatorial lugares com umidade muito grande. No Brasil, esse é o clima com, né, maior umidade durante o ano, certo? Fala-se inclusive que na região norte existem as chamadas pela população local chuvas de hora marcada, exatamente porque quase todos os dias ocorrem chuvas, né? Como eu falei, vegetação e clima estão associados. Essa grande quantidade de chuvas no clima equatorial está associado à presença de uma imensa floresta tropical, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica ela joga na atmosfera em forma de vapor uma grande quantidade de água, formando verdadeiros rios aéreos. Rios, pessoal, que sobrevoam florestas, porque esses rios são água em forma de vapor, certo? E essa umidade da floresta amazônica, ela chega em todas as partes do Brasil durante o verão, levando chuvas para todo o território brasileiro e até para fora das terras do Brasil, certo? Então a floresta amazônica não é mais chamada de pulmão do mundo, porque todos hoje sabemos que a maior parte do oxigênio produzido na Terra vem das algas marinhas, certo? Nos oceanos, e que a floresta amazônica pode ser considerado um grande umidificador ou climatizador mundial, pela sua importância no clima, né? E também na umidade, nas chuvas que ocorrem em todo o país, certo? Clima equatorial, quente e úmido. Clima equatorial quente e úmido. Podemos observar aqui agora, ó, nesse climograma aí abaixo do mapa, certo? Podemos observar aí que praticamente todos os meses chove neste domínio climático. Olha, janeiro aí, fevereiro, março, abril, maio aí chegando ao pico, olha aí a coluna como mostra, né? Maio, um mês extremamente chuvoso. Junho, julho, agosto, né? Setembro e outubro aí, ó, registrando a melhor média anual nesse climograma, outubro, né? Aí nós temos novembro e dezembro, certo? E aqui, ó, esta linha marca as temperaturas. Podemos observar que as temperaturas estão aí sempre próximas aos 25 graus, né? São temperaturas consideradas elevadas durante todo o ano. Clima equatorial, certo? Então, é uma região muito chuvosa, a região norte, onde predomina o clima equatorial úmido, certo? E isso por causa da presença de uma imensa floresta, que é a floresta amazônica, certo? Teve uma questão do Enem que dizia assim, onde tem floresta chove, ou onde chove tem floresta? E a resposta correta, onde tem floresta, chove. Exatamente porque a floresta libera uma grande quantidade de água em forma de vapor pelo processo de evapotranspiração. Valeu, pessoal? Então vamos lá. Agora o clima tropical semiárido. Clima tropical semiárido é o clima da nossa região aqui, pessoal.
O clima tropical semiárido é o clima predominante no sertão nordestino, certo? Ele ocorre fora do Nordeste? Será que ele ocorre em algum lugar fora do Nordeste? Ocorre, né, pessoal? Ele ocorre também no norte de Minas Gerais. Clima semiárido, sertão nordestino e norte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais, o único local fora do Nordeste onde ocorre o clima semiárido, certo? E qual as principais características desse clima, certo? Quais são as principais características do clima semiárido? O clima semiárido é um clima quente e seco. Clima quente e seco. Um clima que durante todo o ano as chuvas são escassas. Chuvas escassas e mal distribuídas, certo? Então as chuvas elas ocorrem entre dezembro e maio, mais ou menos, né? Podendo passar aí muitas vezes esse período sem chover ou chovendo em alguns meses e outros não, certo? Porque há uma instabilidade. Aqui no sertão nordestino, as massas de ar úmidas elas têm dificuldade de chegar até aqui, exatamente por causa, como eu já expliquei, da presença do Planalto da Borborema, que é um imenso obstáculo de relevo que impede que as massas de ar úmidas cheguem até o sertão. Sertão localizado na depressão sertaneja, entre o Planalto da Borborema e as serras e planaltos do Piauí e Maranhão. Então, essa dificuldade para as massas de ar úmidas chegarem até aqui faz dessa região, da nossa região, uma região seca, certo? Então, muitas vezes, né, este período chuvoso não ocorre e passamos aqui na nossa região por longos períodos de estiagens, né? Longos períodos de estiagens, que são chamados de secas, que é bem comum aqui na nossa região, certo? A vegetação do clima semiárido é a vegetação da caatinga, espécies adaptadas exatamente a esse clima, né, que mostra aí essas características. Então a vegetação é adaptada a um lugar, né, a um lugar mais seco. Então as espécies são xerófilas. O que são xerófilas? Espécies adaptadas a lugares secos, e caducifólias, espécies que perdem as folhas durante um período do ano, certo? Então é uma característica da vegetação, onde ocorre o clima semiárido, como é um clima seco. Nos períodos de estiagem, a vegetação já tem folhas pequenas para evitar a perca de água. Muitas espécies perdem as folhas durante o período de estiagem e respira pelos espinhos. É quando fica essa paisagem aí acinzentada, parecendo que toda a vegetação está morta. Mas, na verdade, é apenas uma forma que a vegetação encontra de se defender contra esses períodos de estiagem. A maioria dos rios no clima semiárido são rios intermitentes. O que são rios intermitentes, pessoal? Rios que secam durante um período do ano. Exatamente esse período que a vegetação perde as folhas, que é o período mais seco, certo? Predominância de rios perenes ou temporários, certo? Temos rios perenes, não, rios intermitentes ou temporários. Temos rios perenes também. Perenes são rios que não secam. É o caso do Rio Parnaíba e do Rio São Francisco. Apesar do Rio São Francisco não nascer no Nordeste, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. Clima tropical semiárido, clima quente e seco. Chuvas escassas e mal distribuídas, sertão nordestino e norte de Minas Gerais. É o nosso clima aqui de picos e microrregião, ok? Dando continuidade à nossa aula, agora vamos tratar do clima tropical continental. Clima tropical continental. Este tipo de clima é o que ocorre na parte central.
ocorre na parte central do território brasileiro. Este tipo de clima ocorre na parte central do território brasileiro, o clima tropical continental. É um clima que apresenta duas estações do ano bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Esse clima apresenta verão chuvoso e inverno seco. É um clima subúmido. Não é um clima úmido igual ao equatorial e também não é um clima seco como o semiárido. É um clima subúmido, ok? Esse clima aí, ele ocorre, né? Onde esse clima ocorre, a formação vegetal é o cerrado, certo? Formação vegetal que vem sendo muito destruído pelo agronegócio da soja, pela pecuária. Esse tipo climático ele é característico da região centro-oeste. Ocorre na região sudeste, ocorre na região nordeste, ocorre na região norte. Mas ele é característico. Sua predominância é na região centro-oeste, onde ocorre a vegetação do cerrado, certo? A vegetação do cerrado, para se adaptar a este clima que apresenta uma estação mais úmida, que é o verão, e outra mais seca, que é o inverno, a vegetação do cerrado, ela tem como característica espécies tropófilas. Ela tem como característica espécies tropófilas. O que são espécies tropófilas? Espécies adaptadas a uma estação seca e a outra estação mais úmida, certo? São aí, né, as características do cerrado, que também possui galhos retorcidos, casca grossa e raízes profundas, já que essa região passa também por certo período de estiagem, que é o período do inverno. As chuvas são em torno de 1.500 milímetros por ano, certo? 1.500 milímetros por ano, certo? Clima tropical continental ocorre no Brasil central. Duas estações do ano bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Ocorrência onde esse clima predomina da vegetação do cerrado, que apresenta espécies tropófilas. Foi questão do Enem alguns anos atrás, pedindo para dizer o clima predominante no cerrado, que era a resposta tropical continental, e a característica da vegetação, que era a resposta tropófila. Formações vegetais, pessoal, do Brasil cai com uma frequência muito grande nas provas do Enem. Então é um assunto aí muito importante para vocês conhecer, principalmente em cada região que essas formações vegetais ocorrem, o tipo de clima predominante, né, naquela formação vegetal e os impactos ambientais. Porém, agora estamos falando dos climas. Mais na frente iremos tratar mais detalhadamente das formações vegetais. Então, clima tropical continental. Dando continuidade, né? Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora do clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude. O clima tropical de altitude tem como característica as mesmas características do clima tropical que acabamos de falar, certo? Com uma diferença. O clima tropical de altitude, por causa do fator altitude, que o nome do clima mesmo diz, né? Clima tropical de altitude, o que é que acontece? Nessas áreas onde ocorre o clima tropical de altitude, as temperaturas são mais baixas. Apresenta temperaturas mais baixas exatamente por causa do fator altitude, né? Lembra quando a gente falou do fator altitude? Quanto maior a altitude, menores as temperaturas, certo? Então, em áreas aí superiores a 800 metros,
de altitude, o clima tropical de altitude, certo? Onde ocorre o clima tropical de altitude? O clima tropical de altitude ocorre nas áreas serranas da região sudeste, certo? Principalmente a Serra da Mantiqueira. Muitas cidades como Campos do Jordão, né? Petrópolis, cidades serranas que ficam aí, que possuem aí o clima tropical de altitude, recebem um grande número de turistas todos os anos por causa do frio. O frio sendo um fator no clima tropical de altitude favorável para a atração de turistas de todas as partes do Brasil e até de fora do nosso território, certo? Clima tropical de altitude com temperaturas mais baixas, exatamente porque, né, por causa do fator altitude. Ele possui as mesmas características do clima tropical, com essa diferença. As temperaturas são mais baixas exatamente por causa desse fator, do fator altitude ocorrendo nas áreas serranas da região sudeste, certo? Principalmente a Serra da Mantiqueira. Pronto, mais um clima estudado aí com vocês. Procurem, pesquisem, né? Leiam, foquem para que a gente consiga, né, passar por esse momento difícil o mais preparado possível, mais fortes. Vocês vão chegar aí no fim dessa pandemia com muito mais conhecimento, com muito mais força, com muito mais fé, certo? Vamos lá que a aula ainda não acabou. Ainda falta falar sobre outros tipos climáticos. E aí vem o clima tropical litorâneo úmido ou clima litorâneo úmido, como pode ser chamado, certo? Pode ser chamado de clima tropical úmido, clima litorâneo úmido. E ainda há quem chame de clima tropical litorâneo, certo? Porém, todos se referem ao mesmo tipo climático. Clima tropical úmido ou clima litorâneo úmido. Este tipo climático, ele ocorre na faixa litorânea das regiões Nordeste e Sudeste, certo? É um clima que abrange parte do litoral brasileiro, regiões Sudeste e Nordeste, certo? É um clima úmido, apresenta chuvas aí durante todo o ano, né? Com o verão mais chuvoso e o inverno menos chuvoso, mas não deixa de chover também no inverno, certo? No período do inverno. Lembrando, a gente já viu isso aqui também, né? O período do verão aqui no hemisfério sul, ele ocorre entre junho e setembro. E o período do inverno aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, o inverno, ele acontece entre junho e setembro, o inverno. O verão no hemisfério sul, ele ocorre entre dezembro e março. Então, como o país é predominantemente tropical, as chuvas se concentram mais no verão. Então, clima litorâneo úmido, por causa da proximidade do Oceano Atlântico, ele é influenciado pela massa tropical atlântica durante o verão e durante o inverno pela massa tropical atlântica também e a ocorrência da massa polar atlântica que aparece no Brasil durante o inverno. Então, durante o inverno, teremos a atuação das duas massas de ar no litoral nordestino e do litoral da região sudeste. Quando essas duas massas de ar se encontram, uma que é quente e úmida e a outra que é fria e úmida, elas geram chuvas chamadas de chuvas frontais, quando duas massas de ar se encontram, uma quente e outra fria, certo? As temperaturas médias, né, uma região principalmente no Nordeste mais quente, e as temperaturas médias ficam aí entre 18 graus e 26 graus. Índices pluviométricos superiores a 1.300 milímetros anuais. Clima litorâneo úmido, certo? Faixa do litoral brasileiro, das regiões Nordeste e Sudeste,
um clima úmido com temperaturas, né, mais altas aí em alguns lugares do Nordeste e mais amenas na região Sudeste, mas que não ficam abaixo de 18 graus, em torno de 18 a 26 graus. E as chuvas são superiores a 1.300 milímetros. Clima litorâneo úmido ou clima tropical litorâneo, ok? Mais um tipo de clima aí que estudamos. Dando continuidade à nossa aula, agora vem o clima subtropical. O único clima do Brasil, ó, na figura aí, lá embaixo, região sul do Brasil, o único clima do Brasil que apresenta as 4 estações do ano bem definidas. O clima subtropical do Brasil, né, é o único clima do Brasil que apresenta as 4 estações do ano bem definidas. O clima subtropical ocorre abaixo do trópico de Capricórnio, principalmente na região sul do Brasil. O trópico de Capricórnio, pessoal, ele corta o Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, o Paraná, região sul, e São Paulo, região sudeste. Então temos abaixo do trópico de Capricórnio uma pequena parte do do Mato Grosso do Sul e uma pequena parte de São Paulo. Mas é a região sul aonde predomina o clima subtropical, que é um clima que apresenta as 4 estações do ano bem definidas, ok? É o único do Brasil, é o único clima do Brasil também que pode ocorrer, né? Pode ocorrer precipitação em forma de neve. O único clima do Brasil que pode nevar. Ocorre também geadas, certo? Geadas. E esse clima ele é influenciado pela massa tropical atlântica e pela massa polar atlântica, certo? Então, no verão apresenta temperaturas mais altas, né? Nada muito alto, porque é a região mais fria, nos compara as nossas temperaturas aqui do Nordeste, do sertão nordestino, mas o verão é mais quente e chuvoso. E o inverno mais frio e chuvoso também. Isso porque a massa de ar que atua no verão é a tropical atlântica, quente e úmida. E a que atua no inverno, a polar atlântica, fria e úmida, todas as duas massas de ar úmidas. Por isso essa região tem uma distribuição de chuvas durante todo o ano, né? Chuvas bem distribuídas, ok? Clima subtropical, região sul do Brasil, abaixo do trópico de Capricórnio. Único clima aí que está fora da zona tropical, certo? É o único também onde pode nevar e é o único do Brasil que apresenta as 4 estações do ano bem definidas. As formações vegetais que ocorrem em área de clima subtropical, a mata das araucárias, ou mata dos pinhais, formada por pinheiro, né? O único exemplar de pinheiro do Brasil, a araucária, né? Que também se encontra bastante destruída, ocorre nos planaltos meridionais do sul do Brasil, e há os campos naturais, vegetação rasteira, né? Gramíneas, que ocorre aí no extremo sul do nosso território, no Rio Grande do Sul. Por isso chamados também de pampas gaúchos, certo? Clima subtropical. Ok, pessoal? Vimos aí o clima equatorial, o clima tropical continental, o clima tropical litorâneo úmido, o clima tropical de altitude, né? E o clima subtropical, também o clima semiárido, ou seja, foi explicada nessa aula todos os tipos de clima do Brasil e suas principais características. E agora vamos falar de 2 fenômenos que ocorrem no Brasil e que são bastante, né, são diferentes e que ocorrem no Oceano Pacífico e no Brasil tem influência no clima. O El Niño é um fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico.
É chamado de El Niño ou menino porque foi descoberto por pescadores peruanos, que observaram que de tempos em tempos, próximo ao final do ano, as águas do Oceano Pacífico se aqueciam. Como esse fenômeno acontecia perto do Natal, eles deram o nome de El Niño em homenagem ao menino Jesus, ao Natal. Ok? E quais são as consequências do El Niño no Brasil? Quando ocorre o El Niño no Brasil, a região sul, ela vai apresentar, o sul do Brasil vai apresentar chuvas acima da média, trazendo prejuízos com enchentes e até destruição de plantações, e no norte e nordeste secas, longos períodos de seca, certo? Esse último grande período de seca em que houve a ocorrência do El Niño, os pesquisadores chamaram de El Niño Godzilla, porque o impacto foi muito grande. As chuvas voltaram alguns anos atrás, começaram a ocorrer, e esse ano, graças a Deus, um ano bastante chuvoso aqui na nossa região. Então, quando ocorre o El Niño, a região sul é castigada com chuvas acima da média, tendo grandes problemas com enchentes, deslizamentos de terra, e o norte e nordeste passa por um longo período de seca. Laninha é um fenômeno que foi descoberto depois, que é o resfriamento das águas do Pacífico, e que influencia também nos climas do Brasil, nas precipitações. O Laninha foi chamado assim porque é o contrário do El Niño. Enquanto o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, o Laninha é o resfriamento, certo? Só que o Laninha é muito mais difícil de ocorrer. É um fenômeno que demora muito mais para ocorrer. Já o El Niño ocorre com mais frequência. Então, quando ocorre o Laninha, o que é que acontece? As chuvas são acima da média no norte e nordeste, como vocês veem aí no mapa, de azul representa as chuvas e de amarelo aí, queimado, representa o período seco. Aí você observa que, enquanto que no El Niño, região norte-nordeste sofrendo aí castigada por períodos de estiagem, região sul aí com muitas chuvas. O Laninha é o contrário, chuvas no norte e nordeste e secas na região sul, certo? El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico, como ocorre, foi descoberto por pescadores peruanos próximos ao Natal, eles deram o nome de El Niño em homenagem ao menino Jesus. Já o Laninha, foi chamado assim porque é o contrário do fenômeno do El Niño. Então, pessoal, meu muito obrigado por assistirem essa aula, muita paz, Deus no coração, muita força, muita fé e foco, certo? Foquem que tanto o primeiro A como o primeiro B são turmas excelentes e que com certeza vão estar muito bem preparados para fazer a UPE no final desse ano e também o Enem como treineiro, porque vocês são demais, viu? Meus parabéns pela competência, pelo foco e fiquem com Deus, professor Pedro Valdeir.